Olá pessoal, a aula de hoje ela vai ser sobre nomenclatura e classificação dentária. Dentro de nossa boca, a gente possui duas arcadas dentárias, que são os locais que os dentes ficam sustentados. A arcada de cima, que é a arcada superior, e a arcada de baixo, que é a arcada inferior. Se eu pegar uma arcada dentária dessa e dividir ela ao meio, eu vou obter duas hemi-arcadas, ou dois quadrantes. Então, totalizando dentro da boca, a gente possui 1, 2, 3, 4 hemiarcadas ou 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, ou essa hemiarcada, é o superior direito. Aqui nós temos superior esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito. Não confundam, no começo a gente confunde muito direito com esquerdo. Por exemplo, quando eu aponto esse quadrante para vocês, vocês têm uma tendência de pensar que é o quadrante superior esquerdo, mas não é o superior esquerdo. Você tem que observar o lado do paciente. Ok, esse aqui é o seu lado esquerdo, mas aqui é o lado direito do paciente. Então não confundam o lado, tá bom? Esse quadrante é o superior direito. A gente tem, durante a nossa vida, a primeira dentição, que é chamada de dentição decídua, e a segunda dentição, que é a nossa dentição permanente. A dentição decídua ela é composta por 20 dentes. Se a gente pegar esses 20 dentes e dividir entre as duas arcadas igualmente, são 10 dentes para a arcada superior e 10 dentes para a arcada inferior. E se a gente dividir essa arcada em hemiarcadas, cada hemiarcada ela vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentários. Então grave essa informação. Dentes decíduos são no total de 20 dentes, 5 dentes para cada hemiarcada, ou cada quadrante. Os dentes permanentes, eles possuem 32 dentes no total. Se a gente dividir 32 para cada arcada, são 16 dentes em cada arcada. E se a gente dividir essas arcadas em hemiarcadas, são 8 dentes em cada hemiarcada. 8 vezes 4, 32 dentes. 8 na hemiarcada superior direita, 8 superior esquerda, 8 inferior esquerda e 8 inferior direita. Então, quantos dentes permanentes tem a mais do que na dentição decídua? 12 dentes, porque na dentição decídua são 20 e na dentição permanente são 32. E eu já falo para vocês quais são as classes ou tipos de dentes que tem na dentição permanente, mas não tem na dentição decídua. Bom, e quais são as classes que a gente pode encontrar nos dentes? A primeira classe que a gente vai observar são os incisivos. Os incisivos são dentes que estão situados anteriormente. Esses dentes aqui da frente, eles são dentes que vêm antes. Então a gente chama de dentes anteriores. Esses dentes aqui atrás, eles são dentes que vêm depois, após. Então eles são dentes posteriores. Os incisivos, eles são em 8 no total. 4 superiores e 4 inferiores. Então esse é incisivo, esse é incisivo, esse e esse são incisivo, e esse e esse são dentes incisivos. E se a gente dividir esses 4 superiores em hemiarcadas, a gente vai ter 2 incisivos para cada hemiarcada. A função do incisivo dentro da mastigação é de cortar o alimento. A palavra incisivo ela é proveniente da palavra cortar. O incisivo ele funciona como se fosse uma tesoura. Então quando a gente pega, por exemplo, uma maçã e a gente quer cortar essa maçã, a gente coloca essa maçã aqui na frente da nossa boca, abre a boca e fecha, e os incisivos eles fazem o corte dessa maçã. Dentro da mastigação, o incisivo tem a função de cortar, mas o incisivo, obviamente, ele não tem só essa função de uma forma geral. O incisivo ele também tem uma função muito importante estética. O incisivo ele também tem uma função muito importante na fonética, na forma da gente falar, na nossa dicção. E outra função importante dos incisivos é o suporte do lábio. O dente ele suporta o lábio em posição. Quando a gente perde o dente, a gente perde a altura óssea, o lábio ele fica sem suporte, o lábio ele fica murcho. Já deve ter observado uma pessoa, talvez uma pessoa mais idosa que não tem algum dente, já perdeu o osso, que o lábio dessa pessoa ela fica mais murcho. Bom, voltando à quantidade de incisivos, são 8 no total, 2 em cada hemiarcada. Se eu tenho 2 incisivos em cada hemiarcada, concorda comigo que esse incisivo aqui é o incisivo superior direito e esse incisivo aqui
também um incisivo superior direito? Se os dois são incisivos superiores direitos, eu preciso de diferenciar esses dois. Eu tenho dois tipos diferentes de incisivos aqui. Ou eu tenho duas subclasses diferentes de incisivo. Esse incisivo que está mais próximo do centro é o incisivo central. E esse incisivo que está mais distante do centro, está mais para a lateral, é o incisivo lateral. Da mesma forma aqui embaixo, incisivo central e incisivo lateral. Então, se eu perguntar para vocês, esse incisivo aqui, quem ele é? Primeira coisa, ele é um incisivo central. De qual arcada ele é? Da arcada superior. Só que eu já falei para ele, incisivo central superior tem esses dois. Eu preciso de falar o que para você? Qual lado que esse incisivo se encontra? Nesse caso aqui é o incisivo central superior direito. E nesse caso a gente está na dentição permanente. Então, incisivo central superior direito permanente. Quando a gente vai dar nome a um dente, a gente pode seguir essa regra aqui. Classe, subclasse, arcada, lado e a dentição a que o dente pertence. Como assim? Por exemplo, esse dente. Qual que é a classe dele? Ele pertence à classe dos incisivos. E qual que é a subclasse dele? Ele é central ou ele é lateral? Ele é central. Qual arcada ele pertence? Ele pertence à arcada superior. Qual lado? Do lado esquerdo. Qual dentição? Por enquanto a gente está falando só da dentição permanente. Esse dente é um dente permanente. Então o nome completo dele ali, ó, registrado de cartório, incisivo central superior esquerdo permanente. Alguns autores preferem chamar de incisivo central permanente superior esquerdo. A ordem aí não alteraria quem ele é. E esse elemento? Primeiro, classe dele. Ele é incisivo, subclasse lateral, arcada, inferior, lado, direito, dentição permanente. Então o nome dele completo, incisivo, lateral, inferior, direito, permanente. Tranquilo, incisivo? Agora a gente vai para a classe dos caninos. Os caninos, assim como os incisivos, eles são dentes que estão situados anteriormente. Então quando eu falar para vocês grupo de dentes anteriores, são os incisivos e os caninos. Eu falei que o incisivo ele tem a função de cortar o alimento. O canino ele tem a função de rasgar o alimento. Imagina você no churrasco e você vai morder aquela carne então um pouquinho mais dura. Automaticamente, conscientemente, o que você faz? Você pega aquela carne e joga ela um pouco de lado para a região onde ficam os caninos. E aí sim, você rasga aquele pedaço de carne. No total da dentição permanente, a gente possui 4 caninos. Se eu dividir esses caninos em 2 arcadas, são observados 2 caninos em cada arcada. E se eu dividir em M arcadas, é observado 1 canino em cada M arcada. Se eu só tenho 1 canino em uma M arcada, a gente não precisa diferenciar. Eu não tenho tipos diferentes de canino, não tenho subclasse diferente de canino. Não existe canino central ou lateral, primeiro ou segundo canino. Simplesmente eu vou chamar o dente de canino. Eu só preciso de saber a arcada que ele está, o lado e a dentição dele. Então como que fica a nossa regrinha? Por exemplo, se eu estou falando desse dente, observa ali, primeira classe, qual que é a classe desse dente? Canino. Subclasse, canino não tem tipo ou subclasse. Então a gente vai diretamente para a arcada. Então canino da arcada superior, do lado esquerdo da dentição permanente. Canino superior esquerdo permanente. Da mesma forma, se a gente observar esse elemento, a classe dele é um canino da arcada inferior, do lado direito da dentição permanente. Após os caninos, a gente vai observar os pré-molares. Os pré-molares, observa aqui o que está escrito. Eles são dentes situados posteriormente. Então não são mais dentes anteriores. Dentes anteriores são incisivos e caninos. Atrás dos caninos já estão localizados os dentes posteriores. Os molares, eles têm a função de triturar o alimento. Aquela maçã que você mordeu com o incisivo, aquele pedaço de carne que você rasgou com o canino, logo após o que você faz? Você joga esse alimento lá para a região posterior, para os pré-molares e quem está atrás deles, que são os molares, triturarem
esse alimento. No total, são 8 premolares que a gente tem na dentição permanente. 4 premolares na arcada superior e 4 na arcada inferior. E quando a gente divide em hemiarcadas, são 2 premolares em cada hemiarcada. Opa! Se são 2 premolares em cada hemiarcada, eu preciso diferenciar ele em tipos diferentes de premolares, em subclasses diferentes. O que vem primeiro, está mais próximo aqui da linha mediana, o que vem antes, é chamado de primeiro premolar. E o que vem segundo é chamado de segundo premolar. Então aqui primeiro premolar e segundo premolar. Uma observação importante dos premolares: não existe premolar na dentição decídua, só existe premolar na dentição permanente. Então toda vez que a gente falar premolar, a gente está querendo dizer da dentição permanente, porque só existe ele na dentição permanente. Fechou? Então, por exemplo, esse elemento, olha a regra agora como ficou. Em vez de falar premolar primeiro, a gente vai falar a subclasse dele. Que tipo de premolar? Qual premolar? Então, subclasse, esse aí é um primeiro ou um segundo? Primeiro. Classe premolar. Primeiro premolar. Arcada superior, lado esquerdo, dentição permanente. Por que dentição aí está entre aspas? Porque não necessariamente a gente vai precisar de falar que ele é da dentição permanente. Tá bom? Eu posso falar só primeiro premolar superior esquerdo e ponto. Por quê? Premolar só existe na dentição permanente. Agora, professor, se eu colocar o permanente, está errado? Não está errado. Você pode falar também primeiro premolar superior esquerdo permanente. Mas não precisa, não é necessário colocar a palavra permanente. Quero mostrar para o professor na prova que eu tô sabendo que premolar só existe na dentição permanente. Coloca sem o permanente. Por exemplo, esse elemento subclasse segundo, classe premolar, arcada inferior, lado direito e dentição, você coloca ou não, é opcional, permanente, obviamente. Agora, só vai estar errado se você colocar que ele é decíduo. Aí, não tem jeito. Aí está errado. Após os premolares, nós temos os molares. Os molares, assim como os premolares, eles são dentes que estão situados posteriormente. Premolar e molar, dentes posteriores. E assim como os premolares também, eles têm a função de triturar os alimentos. Eles, premolares, eles juntos, eles fazem a trituração do alimento. Um total de dentes permanentes, a gente tem 12 molares. Dividido entre as arcadas, são 6 molares em cada arcada. Dividido entre as hemiarcadas, são 3 molares em cada hemiarcada. E assim como a gente dividiu os premolares, os molares estão subclassificados em primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Primeiro que vem primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Então observa o nosso esquema agora. Se eu apontar para esse molar, qual é a subclasse dele? Ele é um primeiro. Classe molar, primeiro molar. De qual arcada? Da arcada superior. De qual lado? Lado esquerdo. Dentição, preciso de falar dentição nesse caso? Preciso, permanente. Outra observação, pessoal. Terceiro molar não existe na dentição decídua. Então, da mesma forma que o premolar, se a gente estiver perguntando de um terceiro molar, eu não preciso de falar que ele é permanente. Agora, primeiro molar e segundo molar, existe tanto permanente quanto decíduo. Só voltando aqui. Primeiro molar e segundo molar pode ser permanente ou decíduo. Terceiro molar não existe na dentição decídua. Esse elemento, subclasse segundo, classe molar, arcada inferior, lado esquerdo, dentição permanente. Preciso de falar dentição nesse caso? Preciso, porque segundo molar também existe na dentição decídua. Agora, por exemplo, se eu tivesse perguntado para vocês esse elemento aqui, aí você falaria para mim, terceiro molar superior do lado direito, e não precisaria de me falar que ele era permanente, porque não existe terceiro molar decíduo. Esse esquema ele mostra para a gente a classificação dos dentes, e a gente vai relembrar quantos dentes tem em cada classe. Em verde está sendo mostrado os incisivos, que no total são 8 incisivos, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente. Em branco está sendo mostrado os caninos, que no total são 4 caninos, também tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente. Em laranja estão sendo mostrados os premolares, no total são 8 premolares, e premolar só existe na dentição permanente.
Em vermelho está sendo mostrado os molares. No total são 12 molares. Primeiro, segundo e terceiro molar. A dentição decídua, ela não apresenta o terceiro molar. Então a dentição decídua só tem 8 molares. Eu já falei para vocês que os dentes eles podem ser divididos em anteriores, que são os caninos e incisivos, os dentes que vêm antes, e os dentes posteriores, que são os pré-molares e molares. Isso tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. A gente comentou que na dentição decídua não apresenta pré-molar e terceiro molar. Então como é que ficaria a disposição dos dentes decíduos? Primeiro vinha o incisivo central superior, depois o incisivo lateral, depois o canino. Do canino, como não tem pré-molar, vai direto para o primeiro molar, depois do primeiro molar, segundo molar, e não tem terceiro molar. Com isso, fica 5 elementos em uma hemiarcada. Quando a gente observa a dentição permanente, qual que é a ordem? Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, totalizando 8 dentes em uma hemiarcada. Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Picossi é uma referência base para anatomia dentária. Coloquei também a referência de um atlas de anatomia de dentes permanentes do Glauco Vieira. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Obrigado, pessoal.